tem um superchat, eu queria... Rodrigo, me salva aí, porque eu perdi aqui. Eu sei o conteúdo, que é uma pergunta sobre Franco e Djavan suspensos. O que fazer? De Marcos Vinícius Rocha. E aí, eu queria que vocês já respondessem essa pergunta, analisando o cenário aí, para a gente fechar aqui o cenário desse Fortaleza e Náutico. Um jogo bem complicado para o Náutico. Fortaleza, que apesar dos pesares, apesar de não estar encantando na temporada, eu fiz o telecast ontem com o Luca e com o Minhoca, apesar do 5-1, vários defeitos sendo apontados, em outros episódios, outros telecasts também, alguns defeitos sendo apontados desse início de temporada do Fortaleza, claro que visando uma estreia para a Libertadores. Fortaleza trabalha nesse momento visando a estreia da Libertadores e tudo é jogado naquele parâmetro para lá. Mas um Fortaleza que ainda não encantou a torcida como se esperava nessa temporada, mas, sem sombra de dúvidas, um timaço, um time, um banco, um treinador e jogando em casa, né, Rodolfo? Eu diria que esse jogo... Antes de Rodolfo abrir, eu queria pedir a palavra para dizer que o primeiro passo do que fazer é muita oração. Não sei aí qual é a fé de cada torcedor, mas dentro da minha, né, é muita oração para depois aí começar a pensar em como resolver esse problema. Mas traga aí, Rodolfo. Eu acho que esse jogo ele tem a mesma proporção do que aquele Ceará e Náutico de 2019, né? Ali o Ceará na Série A e o Náutico na Série C. Agora o Náutico subiu uma divisão, mas tem um Fortaleza muito mais robusto que aquele Ceará, um Fortaleza de Libertadores. E o Náutico, assim, não é a primeira prateleira de Série B, né? Tem um jogador ou outro ali que está nessa primeira prateleira, mas é um time muito mais limitado. E um jogo como esse, né, a equipe mais limitada, ela não vai, de uma hora para outra, ter um desempenho para competir no mesmo patamar. O que faz uma equipe vencer, ou então, de repente, ir para os pênaltis num jogo desse e aí conseguir a classificação, é executar melhor a sua proposta. Escolher a proposta certa para jogar, pode escolher a proposta errada, executá-la bem, mas por ser a proposta errada, isso não reverberar em resultado. Então, é estudar esse Fortaleza e entender bem as opções que o Náutico tem com seus desfalques, com seus retornos, tem aí, de repente, o Eduardo Teixeira para jogar, e buscar executar essa proposta, passando aí por reavaliações dos atletas, né, de desconcentrações, de lapsos em campo, e do próprio treinador, Felipe Conceição, que a gente já discutiu aqui exaustivamente. Não dá para saber, a volta de Haldner ela seria muito importante para o Náutico nesse momento, nessa ausência de volante. Não é um jogador que viria para compensar a ausência de Richard Franco como primeiro volante, porque Haldner não é primeiro volante, não é para o lugar de Djavan. O Náutico não tem hoje esse volante, assim, para fazer essa função, né? O volante operário na ausência de Djavan. É muito difícil prever o que Felipe Conceição fará nesse caso, porque ele tem se demonstrado reticente em utilizar jogadores voltando de um tempo afastado, do que acabaram de chegar. Você vê que naquele jogo da derrota para o Sport, por exemplo, ele só colocou Léo Passos e Amarildo recém-chegados em campo quando o Sport empatou a partida. E eles cabiam entrada muito antes, o ataque já estava desgastado. E no jogo de hoje não colocou o Eduardo Teixeira, que também voltava de lesão. Então, assim, eu acho imprevisível qual vai ser a saída utilizada. A minha preferência seria, naturalmente, por fechar mais o time, né? Tentar fazer um pouco do que Hélio fez no jogo com o Sampaio Corrêa, em São Luís, que foi povoar mais esse meio campo e explorar o espaço que o Fortaleza ceder, naturalmente, sendo o time na obrigação de buscar o resultado, né? O Fortaleza vai atacar o Náutico, o Fortaleza vai buscar agredir o Náutico, e o retrospecto recente do confronto não deixa dúvida de quem é o favorito, né? Além dessa diferença aí, dessa discrepância em divisão, o Fortaleza venceu o Náutico em seus domínios nos últimos 3 jogos 2 vezes, no agregado de 6-1, e aí nesse jogo mais recente agora, o Náutico conseguiu, depois de abrir o placar e levar a virada, empatar o jogo em 2-2. O Fortaleza, sem dúvida, muito favorito. E aí, face a esses desfalques, né, Richard Franco expulso, de Djavan suspenso, esse, de fato, talvez seja o setor que uma mudança de Felipe Conceição para o bem ou para o mal decide o jogo, né? Ou torna o Náutico muito mais vulnerável do que ele é, ou consiga aí fechar mais os espaços do Fortaleza e nesse desafio ao time de Vojvoda encontrar os caminhos para, de repente, vencer a partida. Mas, obviamente, é o seu cenário
improvável. O Náutico hoje é um time carente até de soluções ofensivas, porque quando bem anulado, depende dos lampejos de Jean Carlos. A gente viu isso hoje diante de um adversário muito menos qualificado que o Fortaleza é. O Náutico não teve seu ataque operante, né? Os 3 jogadores de frente sumiram, como a gente falou, e o Náutico só agrediu quando o Jean Carlos finalizou na falta ou numa jogada que poderia ser mais recorrente e não fosse o uso equivocado de Felipe Conceição de seus volantes. E aí, como eu falei, tudo recai em como vai ser essa escalação do meio de campo. Provavelmente, Ralf fará essa estreia como titular, porque não tem muito o que fugir. Halder vem de uma lesão, Eduardo Teixeira vem de uma lesão, mas Felipe Conceição tem alguns dias para fazer essa avaliação, como eu falei, concebendo estratégia. O Náutico não vai para esse jogo do mesmo jeito que foi para o jogo com o Botafogo. Eu diria que o Náutico não vai para esse jogo da maneira que foi diante de nenhum adversário, porque o próprio Sampaio Corrêa é um time que, a despeito do Náutico ter se fechado para o jogo, mas é um time que possibilita ao Náutico ser um pouco mais libertino, diria, na liberdade concedida aos jogadores. Esse é o jogo que o Náutico não pode sossegar de marcar, o Náutico não pode sossegar de pressionar, e colocando, né, o Náutico, hipoteticamente falando, encontrando uma maneira de neutralizar o Fortaleza, de impedir, de neutralizar suas principais forças, de diminuir seus ímpetos, ainda tem que contar, né, com essa operacionalidade ofensiva que não está sendo recorrente. O Náutico precisa ainda deslanchar nesse ataque. Léo Passos tem um bom início, Robinho fez seus gols na temporada, Evandro também é um jogador que está ganhando confiança, mas o Náutico ainda precisa de um jogo com um trio de ataque operando bem. Isso nunca aconteceu na temporada. Não aconteceu o Náutico jogando com 3 atacantes de você ter um desempenho pelo menos regular dos 3 atletas. Sempre teve um destoando, assim, pelo menos oscilando, ou então e essa é a via de regra, um muito abaixo da crítica, que acaba assim, tornando praticamente inviável que o Náutico tenha uma superioridade ofensiva, principalmente diante de equipes mais qualificadas, como vai ser esse Fortaleza. Então, esse é o jogo, inclusive, para poder encerrar aqui a fala, que Felipe Conceição pode utilizar, dependendo do que ele acabar concebendo e executando, para meio que zerar essa pressão que começa a existir em cima dele, né? Porque se o Náutico vence o jogo num nó tático ou numa estratégia melhor executada, aí sim, venceu o Fortaleza, eliminou o Fortaleza lá dentro, está na final da Copa do Nordeste pela primeira vez em sua história. Isso tem um peso. E aí, como administrar esse peso está nas mãos do treinador. Já seguindo aqui, pensando nessa questão de estratégias, Conceição vai sofrer muito, principalmente não falo nem de opções, não falo nem de estratégias, falo mais de opções, né? Porque até nomes faltam, né, para a posição, e eu fui até aqui abrir a escalação do Náutico para ver as opções de banco, e quem mais me chamou a atenção para essa vaga de camisa 5, que talvez seja uma ideia interessante, pouco comum no Náutico e pouco comum na carreira de Conceição, mas pensar em utilizar algum dos zagueiros, e hoje a gente tinha Camutanga e Rafael Ribeiro, né, numa linha um pouco mais avançada, e digamos como esse camisa 5, mas sendo aquele líbero, né, aquele cara que volta para fechar uma linha de 5, enquanto o Fortaleza estiver em fase de organização ofensiva, sobretudo por ser o adversário Fortaleza, um time que pesa muita gente dentro da área, né, nesse momento de finalizar. No jogo de ontem mesmo, Fortaleza, de início, tinha Renato Kaiser, Robson, Moisés e Lucas Lima, né, só de jogadores ali de frente. Então, é uma quantidade alta de jogadores pisando, e a gente sabe que Pikachu vem de trás e pisa, Ronald vem de trás e chega na área, né? É muita gente que está ali pisando para o Náutico simplesmente deixar os seus zagueiros, né, a dupla que já se utiliza, os volantes, né, no caso, volante na necessidade de achar um novo, e os laterais do jeito que já se utiliza, que já vem sendo exposto por times de um contexto e de uma realidade muito abaixo de criação e de qualidade técnica,
se comparado ao Fortaleza. E aí acho que esse jogo talvez seja o momento, né? E aí Conceição vai ter não tanto tempo, mas pelo menos 2 dias aí para nessa questão de tentar pelo menos encaixar, né, essa movimentação de que alguém possa ache essa peça ali do meio, mas na minha visão uma possível classificação, um possível jogo que o Náutico venha a anular o Fortaleza, que é muito difícil, vai passar por tirar essa quantidade de bola e de gente chegando dentro da área, né, que o Fortaleza consegue. Então, acho que o Náutico vai ter que, pelo menos, pensar em igualar com uma linha de 5, uma linha de 6, um volante que consiga baixar bastante dentro dessa linha, e aí, né, dentro das peças disponíveis, talvez trabalhar com o Camutanga, o Rafael Ribeiro, entrando nessa vaga aí que ficou disponível, né, deixada por Franco e Djavan.